Olá! Alguma vez já passou pela cabeça como um texto, sabe, uma lei escrita num papel, se transforma numa decisão judicial que pode mudar completamente a vida de alguém? Pois é, a resposta para isso tem nome: hermenêutica. E hoje a gente vai mergulhar nessa que é a verdadeira arte de interpretar o direito, para entender como ele sai do papel e ganha vida. A grande questão é exatamente essa. Como é que a lei, que está lá estática, se move e vira uma solução real para os problemas do nosso dia a dia? A ponte que conecta esse texto abstrato com a realidade, essa ponte é a interpretação. E é essa arte que a gente vai desvendar juntos. E olha, isso é absolutamente fundamental. Sem um método para interpretar, a lei vira um verdadeiro labirinto, um emaranhado de regras sem sentido. E a aplicação? Vira um jogo de sorte, pura adivinhação. Hermenêutica é o que traz racionalidade e segurança jurídica para tudo isso. Ok, então vamos começar pelo básico do básico. Existe uma diferença gigantesca entre entender o que a lei significa e saber como usar essa lei num caso concreto. Essa é a distinção primordial entre interpretar e aplicar. Pensa comigo, interpretar é o trabalho de um detetive. É investigar o texto, desvendar o que ele realmente quer dizer, qual é o seu verdadeiro alcance. Já a aplicação é o trabalho do engenheiro. É pegar o que o detetive descobriu e usar isso para construir uma solução prática para o caso. Uma coisa é saber o que é um martelo, outra, bem diferente, é saber usar esse martelo para pendurar um quadro. E a ordem aqui é crucial, não dá para inverter. Como os grandes juristas sempre disseram, a interpretação vem antes. Afinal, como é que se aplica uma regra que nem se entendeu direito ainda? É uma sequência lógica, não tem como fugir. Primeiro, a gente decifra o mapa. Só depois a gente segue o caminho. Vamos trazer isso para a vida real. O Código Penal diz matar alguém. Interpretar é definir o que exatamente significa matar. Foi com intenção, sem intenção, em legítima defesa? Todas essas nuances fazem parte da interpretação. Aplicar é pegar essa definição e aí sim condenar uma pessoa específica com base nela. Ou, num exemplo mais simples, num contrato de aluguel, interpretar é definir o que a cláusula desgastes naturais quer dizer. Aplicar é decidir se aquela mancha na parede se encaixa ou não nessa definição. Beleza. Mas como é que se faz essa interpretação na prática? Existe um verdadeiro kit de ferramentas que todo bom profissional do direito carrega. Então, vamos abrir essa caixa e dar uma olhada nos métodos clássicos. A primeira ferramenta, a mais básica de todas, é a lupa. É o método gramatical. Aqui o foco é total no texto, no significado literal das palavras, na pontuação, na sintaxe. É o ponto de partida obrigatório. O que a lei diz, preto no branco. Só que usar só a lupa não resolve tudo. Na verdade, só um método literal pode criar situações bem absurdas. Imagina o exemplo clássico da placa: proibido veículos no parque. Ok, mas e um carrinho de bebê? É um veículo? E uma cadeira de rodas? Um patinete elétrico? Se a gente for só no dicionário, a resposta pode não fazer o menor sentido. Fica óbvio que a gente precisa de mais ferramentas. E é para isso que serve a segunda ferramenta, o método lógico. Aqui, a gente vai além das palavras e busca a razão de ser daquela lei. É o que os juristas chamam de ratio legis. Qual era o objetivo? Qual problema essa regra queria resolver? No caso do parque, a lógica era, provavelmente, evitar barulho e perigo, e não impedir o acesso de um bebê ou de uma pessoa com deficiência. A seguir, a gente dá um passo para trás e olha o todo. É um método sistemático. A ideia aqui é bem simples. Nenhuma lei existe sozinha, como uma ilha. Ela é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que é o sistema jurídico. E essa peça tem que se encaixar perfeitamente com todas as outras, e especialmente com a peça principal, que é a Constituição. Pensa numa lei qualquer da sua cidade sobre construções. Ela não pode ser lida de forma isolada. Ela tem que estar em harmonia com o plano diretor da cidade, que, por sua vez, precisa respeitar o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. E tudo isso, claro, tem que estar debaixo do guarda-chuva da Constituição. É um sistema, tudo tem que conversar. A próxima ferramenta é quase uma máquina do tempo, o método histórico. A gente volta lá para a época em que a lei foi criada. O que estava acontecendo no país? Qual era o debate político? O que os legisladores queriam resolver com aquela norma específica? Entender a origem ajuda a entender o propósito. E para fechar o kit, o método teleológico ou finalístico. Esse olha para frente. Ele não pergunta qual era a intenção do legislador lá atrás.
Ele pergunta para que serve essa lei hoje. Qual é a sua finalidade social agora? É a ferramenta que permite que o direito respire e acompanhe as mudanças da sociedade. Um exemplo perfeito disso é a Lei Maria da Penha. A finalidade social dela é claríssima: proteger a mulher de forma integral. Então, toda interpretação dessa lei tem que mirar nesse objetivo. Não é só ler o que está escrito, é usar o que está escrito da forma mais efetiva possível para cumprir essa missão social tão importante. Certo. Agora que a gente já tem o kit de ferramentas, vamos falar dos problemas que elas precisam consertar. A própria linguagem do direito é cheia de armadilhas, de pequenos desafios que exigem o uso inteligente de todos esses métodos. Basicamente, a gente enfrenta 3 grandes desafios. O primeiro é a ambiguidade, quando uma palavra ou frase pode significar 2 ou mais coisas. Depois vem a vagueza, quando a gente até sabe o que um conceito significa, como boa-fé, mas não sabe exatamente onde ele começa e onde termina. E, por fim, a porosidade. A lei é escrita hoje, mas o mundo de amanhã é imprevisível e ela precisa dar conta disso. E essa porosidade nos joga na cara um desafio super atual. A nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é ótima, mas foi pensada antes dessa explosão das inteligências artificiais generativas. E aí fica a pergunta: como é que a gente aplica as regras dela a uma tecnologia que o legislador nem sequer sonhava que ia existir? É exatamente aqui que a interpretação mostra seu poder. O intérprete não vai achar uma resposta pronta no texto da lei, simplesmente porque ela não existe. O trabalho dele é pegar os princípios que estão por trás da LGPD, como a proteção da privacidade e o direito à informação, e adaptar, aplicar esses princípios a essa nova realidade da IA. O objetivo é manter o espírito da lei vivo, mesmo que a tecnologia tenha virado o jogo. E tudo isso nos leva, então, à grande missão da hermenêutica. A ideia não é achar que a linguagem jurídica é perfeita. É justamente o contrário. É saber que ela tem defeitos e usar a interpretação para gerenciar, para controlar esses defeitos e, assim, garantir que o direito seja o mais justo e seguro possível. Tem uma frase fantástica de um grande jurista, o Carlos Maximiliano, que resume tudo. Ele dizia que o intérprete não é só alguém que decifra um código. Ele é um construtor. O trabalho dele é pegar a regra, que é fria, abstrata, e construir com ela uma ponte para a vida real, que é dinâmica, complexa, palpitante, como ele dizia. No fim das contas, interpretar é isso. É um mecanismo de controle de significados. Contra a ambiguidade, o intérprete tem que escolher um sentido. Contra a vagueza, ele precisa preencher os contornos. E contra a porosidade, ele deve adaptar a norma para o futuro. E por que tudo isso importa tanto? Porque dominar essas ferramentas é o que separa o profissional apenas mediano do jurista de excelência. É o que dá a confiança e a solidez necessárias para construir uma carreira de sucesso no direito. Não é só um detalhe, é a base de tudo. E, para a gente fechar, fica uma provocação. Nesse mundo em que a inteligência artificial já escreve textos, analisa dados e até sugere decisões, quem vai ser o construtor do direito no futuro? Será que uma máquina pode ter a sensibilidade humana para adaptar a lei à vida palpitante? Parece que a história da interpretação ainda tem capítulos bem interessantes pela frente.